Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 5, sobre a tabela periódica dos elementos químicos, a aula mais esperada. Vamos lá? Bom, pessoal, na nossa vida, tudo que está de forma mais organizada nós conseguimos encontrar com maior facilidade. E isso não seria diferente com os elementos químicos. Com a descoberta de vários elementos químicos ao longo de muitos anos, foi necessário o quê? Organizá-los para que as pessoas conseguissem encontrá-los, estudá-los com maior facilidade, né? Precisaria estar bem organizadinho aí para eles encontrarem. Então, foram feitas algumas tentativas ao longo de muitos anos para organizar esses elementos químicos. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, né? A história da tabela periódica, como ela surgiu, quem contribuiu para ela chegar no modelo que ela é atualmente. Então, olha, na busca da organização desses elementos químicos, surgiram muitas propostas. E aqui estão destacadas as principais, né? Entre as principais estão as tríades de Dobbe-Reiner, o parafuso telúrico de Champ-Courtois, as leis das oitavas de Newlands e a tabela de Mendeleev-Meyer. Tá? Então, vou falar detalhadamente sobre cada tentativa dessa de organização da tabela, ou melhor, a organização dos elementos químicos, e aí que se chegou em uma tabela, tá? Então, começar aqui pelas tríades de Dobbe-Reiner. Em 1829, Dobbe-Reiner ele organizou a primeira tabela periódica da história, né? Ele fez a primeira organização, na verdade. E ela representava os 30 elementos que eram conhecidos naquela época. Lembrando a vocês que hoje nós conhecemos 118. Até o ano de 2020, né? Isso pode mudar. Mas naquela época, eles só conheciam 30 elementos químicos. Então, ela foi denominada de tríade porque os elementos, eles eram organizados em grupos de 3. Então, de 3 em 3 eles eram organizados e ele fazia várias dessas pequenas tabelas, umas do lado das outras, tá? E olha só que coisa mais interessante, olha o trabalho deste homem, né, para criar essa tabela aqui. A soma, né, entre a massa atômica do primeiro elemento aqui e a do último teria que ser dividida, né, feito uma média por 2 e daria, olha, a massa atômica aproximada do elemento que está aqui no meio, tá? Que seria o segundo elemento aqui dessa pequena tabela. Ou seria aproximado ou seria igual. Então, olha só, né? Ele quis agrupar, ele quis arrumar de alguma forma e ele achou essa solução. Então, é chamada de tríade, tá? Por organizar de 3 em 3 elementos químicos, tá, pessoal? E isso vocês podem pegar aí no livro de vocês e fazer o cálculo. E aqui eu até coloquei um cálculo, mas daria mais ou menos, né, uma média, seria bem aproximada à massa atômica do elemento aqui do meio dessa pequena tabela. Bom, outra tentativa bem interessante foi o parafuso de telúrico de Champ-Courtois. Ele propôs, então, lá em 1862, uma organização no qual os elementos eles seriam distribuídos em espirais, tá? Como se fosse um parafuso. Ele provavelmente criou um modelo, né, de parafuso para que ele conseguisse visualizar essa espiral. E a gente aqui consegue, então, visualizar um parafuso imaginário, ou seja, isso aqui em espiral em torno de um parafuso, para a gente compreender melhor como é que ele organizou isso. E eles eram distribuídos em ordem crescente de massa, tá? Então, aqui ia da menor até a maior, tá? Em ordem crescente.
E outro detalhe interessante era que os elementos com as propriedades semelhantes, elas estavam posicionadas, olha, na mesma linha vertical. Então, esses elementos aqui, que eu estou apontando com a seta aqui do mouse, eles teriam características, né, propriedades e características semelhantes. Então, também foi uma coisa bem trabalhosa e mais uma tentativa, então, de organizar aí esses elementos químicos que eram conhecidos na época. A lei das oitavas de Newlands. Bom, como que ele fez isso? Ele organizava os elementos em colunas com 7 elementos aqui, ó. Se a gente contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que tinham mais ou menos as mesmas características. E no oitavo, olha aqui, ó. No oitavo, iniciava outra série, seguindo mais ou menos a mesma ideia. E ele chamou essa lei de Lei das Oitavas, porque se assemelhava às oitavas musicais, tá, pessoal? Então começava tudo de novo, ó. 7 elementos, aí no oitavo seguia a mesma ideia, que continua aqui embaixo, tá? Então a primeira oitava e a segunda oitava. E ele deu esse nome de Lei das Oitavas porque era semelhante a uma escala de notas musicais. Outra tentativa aí de tentar organizar os elementos químicos. Enfim, uma das contribuições mais importantes, né, a organização que ela é mais semelhante à nossa organização de tabela atual, perdão, que foi a tabela de Mendeleev-Meyer. Esses dois químicos, eles viviam aí simultaneamente na mesma época e faziam de forma independente os seus trabalhos, que inclusive eram muito semelhantes, tá? Então, a princípio, os elementos eles eram organizados em ordem crescente de massa atômica e eles eram relacionados de acordo com as suas propriedades. E Mendeleev fez isso e Meyer fez a mesma coisa, só que de forma independente, tá? Então, com base nessas organizações que eles fizeram, eles determinaram a lei periódica, que dizia que as propriedades dos elementos, elas são funções periódicas das massas atômicas deles, tá? Então eles começaram aí a organizar dessa forma. Inclusive, Mendeleev ele se destacou. Por que que ele se destacou? Ele começou a fazer essa arrumação aqui em colunas. E uma coisa bem interessante, se vocês repararem, isso aqui faz parte de um dos manuscritos dele, tá? Por isso que a qualidade da imagem não tá muito boa. Mas se vocês repararem, aqui no meio tem umas interrogações. E como ele propôs uma organização na qual ele começava aqui, ó, da massa crescente desse elemento químico. Então, ó, começava aqui no 1, aí o próximo que tinha, descoberto na época, e assim sucessivamente. Só que isso criou algumas lacunas, alguma coisa estava faltando aqui. Ele previu, né, que existiam outros elementos químicos. Ele conseguiu até determinar, pessoal, a densidade daquele elemento químico que ele nem sabia qual que era. Isso foi muito importante, fez até ele ganhar um prêmio Nobel na época do modo com que ele organizou essa tabela, tá? Do jeito que ele organizou os elementos químicos. Então ele conseguiu prever, né? E ele colocava os elementos organizados de acordo com as suas semelhanças, as suas características. Por isso que ele até se destacou mais do que Meyer, embora eles tenham criado seus trabalhos muito semelhantes, né, uns dos outros. Um publicou um pouquinho antes, outro publicou um pouquinho depois do trabalho, tá? Então, foi muito eficiente a forma com que ele organizou aí os elementos químicos, colocando aqui o símbolo, né, o número
o número de massa que ele considerava naquela época, que era o número de massa daquele elemento químico. Então, foi bem legal, tá? Bom, mais à frente, anos mais tarde, Henry Moseley, ele percebeu que a característica dos átomos do mesmo elemento químico, ela estava relacionada com a sua carga nuclear. Então, a partir de então, a tabela periódica, ela não foi mais organizada pelo número de massa, mas sim pelo número atômico. Isso aí foi muito importante, tá? Inclusive, ele determinou o número atômico por meio dos dados experimentais com os estudos do raio-x, tá? Então, nós chegamos aí ao modelo de tabela atual. Aqui eu coloquei um resumo, tá? Não fui eu que fiz isso aqui, mas eu tirei essa imagem e coloquei aí para vocês porque ficou bem fácil, um resumo bem fácil de vocês identificarem aí cada uma dessas tentativas, né, de organização dos elementos químicos. Então, começando ali, ó, pelas as tríades de Dobbe-Hainer, aí vai seguindo, tá? Então, depois vocês podem pausar, copiar aí no caderno de vocês. Esse esquema ajuda bastante, tá bom, pessoal? E agora chegamos então ao modelo atual de tabela periódica, que eu amo essa parte. Pessoal, é muito legal conseguir interpretar essa tabela. Então, agora eu peço para que vocês peguem essa maravilhosa tabela que veio aí com o livro de vocês. Eu digo isso porque ela tem grande quantidade de informações que vai facilitar muito o nosso estudo, né? A gente consegue ver diversos tipos de tabela periódica por aí. Vai seguir a mesma ordem, mas a quantidade de informações não vai ser essa que a de vocês tem, tá? Então vamos utilizá-la a partir de agora para a gente consultar as coisas e para vocês conseguirem visualizar as coisas que eu estou falando aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente vai entender como é que ela é organizada, para a gente aprender a consultar, não precisa decorar a tabela, né? A gente precisa entender para conseguir consultar quando for necessário, tá? Então, olha só, o posicionamento de cada elemento químico, ele vai ser determinado por linhas horizontais, que são chamadas de períodos, e por colunas verticais, que são chamadas de grupos. Então, aqui, ó, os períodos, nem é difícil de vocês gravarem isso aqui, porque são 7 períodos, são aquelas 7 camadas que um átomo pode ter, tá bom? Que os elétrons podem não ocupar todas as camadas, mas aquele átomo ele pode ter até 7 camadas. Então, os períodos são relativos a essas 7 camadas aqui dos níveis de energia de um átomo, tá, pessoal? E os grupos são essas linhas aqui, essas colunas verticais, perdão, né? Que vai de 1 até 18. Eu vou falar isso detalhadamente, mas é mais ou menos para a gente entender como é que é organizado aqui, basicamente, a tabela periódica. Então, olha, como eu até dei uma colinha anteriormente, os períodos eles vão estar relacionados ao número de camadas, aos níveis de energia que ficam aqui ao redor do núcleo de um átomo, né? Então, como exemplo aqui, para vocês entenderem melhor o que isso significa, temos aqui o exemplo do cálcio, tá? Então, olha, o elemento cálcio, ele está localizado no quarto período. Ele apresenta 4 camadas eletrônicas, então ele está localizado no quarto período, tá? Lembrando, aqui em cima, ó, 20, que vai ser o quê? O número atômico dele, né? O número de prótons. E a gente sabe que o mesmo número que um átomo tem de prótons, ele tem de elétrons. Então, se a gente precisasse fazer a distribuição eletrônica, a gente iria ver aqui, ó, o número aqui de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons, faça a distribuição eletrônica, então, desse átomo, tá? Então, para reforçar,
Ele se encontra no quarto período e ele tem 4 camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas, pessoal, elas podem ser tanto chamadas de K, L, M, N, O, P, Q, tá? Ou também podem ser chamadas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por isso que aqui 7 períodos vão ser correspondentes aí, tá? Ao número de camadas do átomo, tá? Então vamos lá, ó. Na parte inferior da tabela, se vocês repararem aí a de vocês, tem 2 séries de elementos químicos, que vai ter um número atômico de 57 a 71, tá? E no sexto período é de 89 a 103, tá? E eles são chamados de lantanoides e actinoides, porque eles vão se iniciar com o elemento lantânio e actínio. Isso aqui é só para vocês entenderem, pessoal, que é uma continuação da tabela dessa partezinha aqui. Se vocês observarem aí, vai ter na de vocês um asterisco, né? E vai ter a indicação aqui desses elementos químicos para baixo, porque não daria para acomodá-los todos aqui. Então, criaram uma seção aqui mais abaixo, tá? Para encaixar esses elementos. Bom, os grupos da tabela periódica, eles vão ser organizados de 1 até 18. Antes eles faziam até, colocava de 1 a 8, colocava B, não sei o quê, mas agora facilitaram, né? Então, são numerados de 1 a 18. Então, são 18 grupos que vão organizar os elementos com as propriedades químicas semelhantes. E vai ser, geralmente, tá? Por apresentarem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, tá? Por exemplo, se vocês olharem o grupo 2, aí na tabela periódica de vocês, vou até abrir a minha aqui também, tá? Se vocês abrirem aí no grupo 2, vocês vão ver que do lado, deixa eu ver se eu volto aqui para mostrar para vocês, ó. Esse aqui, o Mendeleev, que está em destaque aqui. Tem aqui, ó, o número de elétrons em cada camada, tá? Esses dados aqui. Então, vamos voltar lá, para vocês entenderem melhor. No grupo 2, se vocês repararem, todos os elementos químicos vão ter na última camada 2 elétrons, tá? Se fizer a distribuição eletrônica deles, aqui relatando a distribuição eletrônica desses 3 elementos, na última camada, que é a camada de valência, cada um deles tem 2 elétrons aí, tá? Então, vocês podem acompanhar aí, olhando a tabela periódica de vocês, grupo 2, todos eles, ó, 2 elétrons na camada de valência. Mas olha só, nós temos que observar que, além disso, a tabela periódica ela é agrupada em 2 outros grandes grupos: os elementos representativos e os elementos de transição. Quais que vão ser os representativos? O 1, o 2, o 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Esses aqui do meio, que inclusive tem uma linha vermelha identificando, são os elementos de transição, tá? Isso aqui não vai servir para o que eu acabei de mostrar aqui. Se a gente fizer a distribuição eletrônica, aqui a maioria deles, olha, vai ter 2 elétrons aí na camada de valência. Então, não vale para esse grupo aqui, só vale para os representativos, que são esses aqui da borda, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é importante vocês anotarem, né? Que do grupo 1 e 2 e dos grupos de 13 ao 18, eles são chamados de elementos representativos. E o do grupo de 3 ao 12 são chamados de elementos de transição. Ó, então, aqui eu até botei um quadrinho para fixar bem essa parte que eu acabei de dizer para vocês, olha. Para os elementos representativos, o número de elétrons ele vai estar relacionado com a quantidade de elétrons na camada de valência. Por exemplo, esse aqui a gente viu que tem 2 elétrons na camada de valência. Agora, se a gente pula aqui, ó, para o grupo
13, a gente vai ver que tem 3 elétrons na camada de valência. Todos esses elementos aqui têm 3 elétrons na camada de valência. Se a gente for na 14, e vocês observarem aí, ó, todos esses elementos químicos aqui, eles têm 4 elétrons na camada de valência, e assim sucessivamente, até chegar aqui nos gases nobres. Só que nos gases nobres, pessoal, a gente tem que... a gente tem, na verdade, uma exceção, que é o gás hélio, tá? O gás hélio, ele só tem, apesar dele ser um gás nobre, e a gente vai entender por que eles são chamados de gases nobres, tá? Mais um pouquinho à frente. Mas ele é o único gás nobre que vai ter só 2 elétrons, né? Então, na camada de valência dele, ele só vai ter 2 elétrons. Tá? Ele é um pouco diferente, assim como o hidrogênio aqui também, a gente vai ver que ele é o diferente do grupo todo, né? Ele não é classificado em grupo nenhum, ele é do próprio grupo dele, o grupo do hidrogênio, que só tem ele, tá? Então, para reforçar aqui também escrito para vocês, olha, no grupo 1, então tem um elétron na camada de valência, a gente chama esse grupo de alcalinos, tá? No grupo 2, tem 2 elétrons na camada de valência, então nós chamamos de alcalinos terrosos, tá, pessoal? E aí, cada grupo desse vai ter, então, uma característica. Lembrando que são os elementos, quais elementos? Quais elementos? Os representativos, esses aqui da borda, tá? Bom, se a gente observar esse exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Ó, por exemplo, a distribuição do cálcio aqui. Aqui, pessoal, esse número aqui vai representar a camada de energia. E aqui o subnível de energia, ou seja, aqui a quantidade de elétrons e aqui a camada que ele está. Se é a camada 1, que é a camada K, se é a camada 2, que é a camada L, né? Então, e assim sucessivamente, tá? Então, prestem bem atenção nisso. Eu vou até fazer um outro videozinho fazendo mais distribuição eletrônica para vocês para reforçar isso aí conforme vocês me pediram, tá? Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica, a gente vai ver, olha, que os elétrons desse átomo aqui, eles são distribuídos até a qual camada? Até a 4ª camada. Então, ele estaria onde? No 4º período, né? Ó, aqui embaixo, ele estaria no 4º período, 4 camadas que distribuiu, a camada K, camada L, camada M e camada N, tá? E quantos elétrons ele tem na camada de valência, na última camada, mais externa? 2. Então, ele é do grupo... 2 elétrons, perdão. Então, ele é do grupo 2, dos alcalinos terrosos, tá? Agora, se a gente fizer a distribuição do boro, tá? Então, vamos lá. Fiz a distribuição usando o diagrama de Pauling. Aí, aqui eu separei as camadas, né? Então, a camada 1 é referente à camada K. Camada 2 é a camada L. A camada 3 é a camada M. A camada 4 é a camada N. Então, eu vi que ele se distribui por 4 camadas. Então, ele vai estar em qual período? 4º período. E ele tem aqui 7 elétrons na camada de valência, na camada mais externa, ó, observando aqui em cima. Camada de valência que é a camada mais externa. Então, ele vai ser de qual grupo? Do grupo 17, dos halogênios, tá bom? Então, isso facilita a gente identificar aquele elemento químico na tabela periódica. Fazendo a distribuição eletrônica dele, a gente consegue saber direitinho onde é que ele vai estar. É quase aquele jogo, né? Ai, meu Deus, Batalha Naval, o nome do jogo. A gente consegue fazer quase uma batalha naval aí para achar o elemento químico, tá? Se isso facilitar vocês entenderem, né? Então, agora eu vou pedir para que vocês façam a seção Organize as Ideias no livro didático na página 62, tá? Vocês vão fazer lá essa sessão, vão fazer todos os exercícios da página 62 aí e treinar isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, identificar em qual período que ele está, de acordo com a distribuição eletrônica que vocês vão fazer. E de acordo com o número de elétrons aqui, a qual grupo que ele vai pertencer,
tá? Assim a gente já consegue identificar e depois vocês confiram lá na tabela periódica para ver se vocês acertaram, tá bom? Bom, como que a tabela periódica ela é dividida? Os elementos químicos, dentro da tabela periódica, eles podem ser classificados de várias maneiras diferentes. Como eu disse para vocês, né? Eles podem ser classificados ali nos elementos de transição, os elementos representativos, mas uma das formas que eu preciso que vocês saibam, né, é a classificação dele pelas suas propriedades e pelas suas características. E nós podemos dividi-los em metais, não metais, ou também chamamos de ametais, vocês vão ouvir muito isso por aí, tá? Os gases nobres e o hidrogênio, que é o diferentão, tá? Do grupo. Então, isso aqui é um resumo, né? Fácil, para vocês assimilarem melhor, tá? Então, vamos lá, olha. Quais são as características que os elementos químicos metais eles têm que ter, né, para ser classificados como metais? Eles possuem brilho, eles são bons condutores de calor e também de eletricidade, solidez, exceto mercúrio, que não é sólido, a maleabilidade e a ductibilidade, tá? Os ametais, ou também chamados de não metais, eles são opacos, eles não possuem brilho, né? Eles não são bons condutores de calor e nem de eletricidade. Eles não são sólidos, não são maleáveis e nem dúcteis. Tá? Os gases nobres, eles recebem esse nome, pessoal, porque antigamente se achava que eles não se misturavam com mais nada, que eles eram nobres, né? Não se misturavam com nada. Mas aí, com o avanço nos estudos, né, percebeu-se que não é que eles nunca se misturam, né? Eles até se misturam, mas é raro, uma coisa rara de acontecer, tá? Então, por isso que eles são chamados de gases nobres, são esses que ficam aqui no cantinho, começando do hélio, tá? E o hidrogênio, que é o diferente, ele tem uma classificação única só para ele tem um lugar especial aqui na tabela periódica para ele, porque ele é o único que tem um elétron só, tá? Na camada de valência, qualquer camada, porque ele só tem uma, né? Então a primeira camada dele nem ocupa toda, coitado, porque ele só tem um elétron. Ele é bem diferente mesmo. Então ele é um gás incolor, inodoro, ele não tem cheiro, né? E é insípido, ou seja, não tem sabor. Grande hidrogênio. Ele é inflamável, tá, pessoal? Explode mesmo. Por isso que aqui tem um exemplo do balãozinho. Bom, as divisões, aqui continuando as divisões da tabela periódica, cada elemento químico ele vai ter características específicas. E nessa tabela periódica de vocês, como eu disse, que é bem completa, né, tem bastante informação, é bastante didática, inclusive, nós vamos ver que tem várias informaçõezinhas aqui e a gente tem que saber interpretar essas informações, tá? Então, de toda forma, para entrar para a tabela periódica, ele vai ter que ter um símbolo, né? Um símbolo. Alguns vão ter aqui o nome, outras podem não ter o nome, tá, pessoal? Onde vocês têm. O número atômico, isso vai ter que ter. Não importa qual que seja a tabela, não importa se ela tiver desenho, se ela não tiver, vai ter que ter o número atômico e o número de massa dele. Lembrando a vocês, pessoal, número atômico, número de prótons. E se a gente sabe que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, tá? Toda hora eu fico falando isso para ver se vocês assimilam, ok? E o número de massa vai ser a soma dos prótons e os nêutrons, tá? E aqui, nessa tabela periódica maravilhosa, como eu disse a vocês, vai ter até, olha, o número de elétrons em cada camada. Olha que bondade, né? A distribuição eletrônica está toda aqui. E pode conter também outras informações, como um desenho representando o estado físico ali desse elemento químico, se ele é artificial, se ele é radioativo, tá?
Então, entre os elementos da tabela periódica, alguns são encontrados na natureza, que são chamados de elementos naturais, e outros eles são sintetizados em laboratório, e esses nós chamamos de elementos artificiais. E na nossa próxima live, eu vou fazer uma atividade aí com vocês, da gente localizar os elementos químicos e explorar melhor a tabela periódica, tá? Mantenham essa tabela periódica aí bem conservadinha, porque a gente vai utilizar tanto nesse livro quanto no próximo, tá bom? Então é muito importante conservar essa tabela aí para pesquisa. Inclusive, como eu disse a vocês, ela é bem completa, bem didática, bem ilustrada, tá bom, pessoal? Então, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 65 e 66 do livro didático. Bons estudos, um abraço e até a próxima aula!